Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima. Estamos no programa número 68. Falamos a partir dos estúdios da rádio Savana 100.2. Podes ver em direto no Facebook e em diferido na televisão independente de Moçambique às segundas, às terças, quintas e domingos, 21 horas e 30 minutos, e também em diferido aqui na Rádio Savana aos sábados às 12 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa, a caminharmos a passos largos para o programa número 100. Daqui a pouco, sem repararmos, estamos nos 2 anos de emissão. Já não falta muito. Vamos ao seu facto de semana desta semana. Novo diretor para o CIP, Centro de Integridade Pública. O CIP é uma organização que se dedica aos temas da boa governação e aos temas da corrupção, anticorrupção. E tem sido também uma organização que tem feito uma frente muito interessante na sociedade civil contra uma série de questões que são temas dominantes no país, como os abusos das forças da lei e ordem, a questão das dívidas ocultas, as liberdades dos cidadãos. Portanto, é uma organização que, por um lado, podia ser estritamente académica, mas, tal como outras organizações, decidiu este caminho. Isto ocasiona que os poderes do dia identifiquem estas organizações como alvos a bater. E uma das razões porque eu singularizei esta passagem de testemunho no CIP é exatamente, um dos motivos é exatamente esse. Porque houve ataques ferozes contra a Liga dos Direitos Humanos. No meu entender, claramente, o IES, que é um think tank académico moçambicano, está sobre ataque, inclusivamente com tentativas muito objetivas e concretas para se tentarem secar os fundos de apoio ao IES, e, portanto, é crucial que o CIP consiga fazer esta sua transição de uma maneira muito, muito estável. O Adriano Vunga, quanto a mim, fez um mandato à frente do CIP muito interessante. Havia dúvidas sobre a sua capacidade de se, por um lado, ter esta faceta académica, porque ele é essencialmente um académico, mas, por outro lado, se desdobrar nesta faceta ativista, o que eu acho que ele fez muito bem. Então, quando as coisas acontecem assim, há a tentativa de, inclusivamente, se dizer, mas se está tudo a correr bem, porque é que vamos mudar a equipa? E, independentemente se tem boas ofertas, se quer aceitar novos desafios, fica sempre bem este virar de página. Este sair pelo seu próprio pé. Exatamente. O Edson Cortés é a pessoa que se segue, é um jovem, acaba de apresentar a sua tese de doutoramento, uma tese... As dúvidas que se colocavam ao Adriano Vunga também podem se colocar também ao Edson Cortés. Por causa da sua juventude, por causa da sua inexperiência em termos de direção à frente de uma organização com este tipo de pressões e com este tipo de desafios. Portanto, penso que é preciso que a sociedade civil encoraje a nova direção do CIP
a manter o barco no mesmo rumo, porque este país precisa destas organizações e de pessoas com coragem, pessoas fortes à frente da organização. Temos visto, por exemplo, os ataques contra João Pereira, que é um académico que está à frente de outra organização notável, o MASC, nomeadamente agora a sugestão é que está a tentar manipular os destinos da direção da RENAM. Portanto, os ataques, as sugestões surgem todos os dias e só direções clarividentes que sabem o que querem, que sabem onde vão e, claro, apoiadas de dentro e de fora, podem triunfar num meio tão agressivo e tão cheio de perigos e de adversidades. Portanto, eu desejo à nova direção do CIP boa sorte e que continue com a mesma coragem e também com a mesma qualidade dos materiais que têm apresentado à nossa sociedade. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema para este programa: brutalidade ao Estado Islâmico em Cabo Delgado. Contrariamente ao que a polícia e as autoridades governamentais dizem, parece que a situação está a ficar descontrolada em Cabo Delgado. Pelo menos 10 pessoas foram degoladas nas aldeias 25 de junho e Monjane, em Olumbe, no distrito de Palma, o local onde gravita, Fernando Lima, todas as operações de gás. Sim, eu sem querer fazer um meia-culpa, não é esse o ponto. Acho que a semana passada fiz aqui um desenho bastante otimista sobre a situação em Cabo Delgado, e as informações que nós tínhamos era que, de facto, os grupos islâmicos tinham perdido a sua iniciativa e que os seus ataques resultavam exatamente do facto de terem perdido a iniciativa. Este ataque em Olumbe não nega totalmente essa teoria. Pode ser, como diz a polícia, que exatamente por terem perdido a iniciativa é importante fazer um ataque violento, com muitas mortes, para afirmarem a sua existência. Muitas mortes brutais. Sim, com a assinatura do Estado do Islâmico. Portanto, as decapitações são uma das suas marcas constantes em todo o mundo. Por exemplo, nos ataques na zona de Olumbe, e Olumbe é importante porque exatamente fica na zona da península de Afungi, onde se vão concentrar as operações de petróleo. Esteve eventualmente planeado um ataque contra o próprio posto administrativo de Olumbe, que não veio a acontecer, segundo as informações que recebemos, exatamente por o grupo que ia fazer o ataque ter recebido informações de que havia uma guarnição militar no local e, portanto, haveria sempre uma confrontação armada com um oponente, porque matar civis não é um grande ato, de coragem. As pessoas nem sequer têm como se defender. Por outro lado, continua também esta informação de que os grupos estão a progredir para o sul da província de Cabo Delgado. Mais uma vez, aqui pode haver duas indicações. Ou estão a progredir para o sul para estender as suas operações e dispersar ao sul da província de Cabo Delgado, ou, perante a ofensiva das forças de defesa e segurança, estão a regressar aos seus locais de origem, às suas aldeias, porque os membros destes grupos
não são apenas oriundos da zona de Palma, Nangade e Mocima da Praia. Há um número significativo de pessoas que veio da província de Nampula, nomeadamente de Nampula cidade e também e sobretudo da zona de Nacala. E, portanto, é possível que haja um recuar. O que sucede ou o que me parece interessante do ponto de vista estratégico analisar é o que vai acontecer nas próximas semanas. Se o ataque deste último fim de semana corresponde a um recrudescer das ações de violência ou, e é preciso dar o benefício da dúvida à polícia, ou como a polícia sugere, tratam-se de ações de violência, mas que de algum modo traduzem maiores dificuldades de coordenação. Por exemplo, a polícia diz que este grupo foi amplamente fragilizado, mas temos também um comentário de um antigo polícia, o diretor da Polícia de Investigação Criminal Maputo, o Sr. António Frangules, que diz que há claramente uma tentativa por parte da polícia de subestimar um problema que é tão sério e grave. Bem, aquilo que eu acho é o seguinte, com o devido respeito por algumas opiniões avisadas que têm sido emitidas sobre o fenómeno de Cabo Delgado, para mim os elementos mais sensíveis são os elementos que tem sido possível, eu diria isto com alguma ponta de orgulho, a nossa casa editorial aqui recolher no próprio terreno. E nós temos estado bastante mais à frente em termos de informação que temos do terreno de várias localidades, de vários locais de confrontação, de vários sítios por onde passaram estes grupos, e portanto estamos mais à vontade, inclusivamente, de fazer interpretações que não são influenciadas por outros atores, nomeadamente, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho pela investigação do MASC, o MASC não veio a dizer muito mais do que nós já tínhamos dito antes e do que nós tínhamos pesquisado através das informações que temos do local. Sistematicamente, toda a informação que temos vindo a divulgar desde outubro, por um lado, nunca foi contrariada e desmentida pela polícia, e por outro lado também, sistematicamente, todos os incidentes que nós temos assinalado são invariavelmente confirmados uns dias mais tarde pela polícia, o que significa que as nossas fontes são credíveis. Mas as pessoas com quem trabalhamos conseguem ir também mais além em termos de analisarem as próprias tendências dos grupos, a sua relação com a população, a maneira como os integrantes de cada um dos grupos reage e se manifesta junto das comunidades, o que nos traz uma vantagem. E, por outro lado, olhemos com alguma reserva para outros comentários que têm sido emitidos sobre o que se está a passar em Cabo Delgado. Fernando Lima, numa fase inicial, também já discutimos aqui, numa fase inicial os alvos eram apenas polícias e militares, e isto progrediu e foram atacar, já agora que já vimos, civis que têm funções de chefias,
e populares que se recusavam a dar apoios. É isso que aconteceu com estes 10. Ao andar da carruagem, Fernando Lima, não serão levados a cabo ataques já de grande envergadura e interesses econômicos na região? Pode ser em função, isso pode acontecer sim, em função da capacidade organizativa dos grupos. Uma das coisas que precisamos de estar atentos é pesquisar sempre qual foi a causa próxima de uma morte, da eliminação de um grupo de pessoas. Por exemplo, neste ataque em Monjane, uma parte dos adultos decapitados foram decapitados porque na altura de quebrar o jejum não estavam na mesquita. Portanto, significa que eles foram punidos porque aparentemente não estavam a cumprir uma prática do Islão, sendo eles islamitas. Portanto, não obstante ser inevitável o criticar da violência, desta brutalidade, é preciso sempre perceber o racional por detrás, se é que há um racional que está por detrás, porque é importante para compreender como é que atuam os grupos. Por exemplo, coloca-se aqui se o ataque será a um grande alvo económico. Eu, por exemplo, acharia, como tem acontecido na Nigéria, que um ataque pode acontecer contra uma escola. Porquê contra uma escola? É um alvo muito mais fácil e, em termos ideológicos, é muito mais importante que um alvo económico, porque a escola, na opinião desses grupos, é um dos símbolos de oposição, ou seja, não queremos aquela escola, nós queremos a educação das madraças, queremos a educação religiosa. Portanto, neste racional é muito mais possível que aconteça um ataque contra uma escola do que contra um alvo económico. 2, até agora não há qualquer indício de conflitos entre diferentes confissões religiosas, mas isto pode acontecer, porque há zonas em Cabo Delgado em que exatamente convivem pacificamente diferentes religiões. E mas isso pode evoluir para aí. Exatamente. Já vimos que isso aconteceu na Nigéria, já vimos que isso aconteceu no Tchad e, sobretudo, aconteceu em larga escala na antiga Iugoslávia, em que, portanto, um conflito que tinha muitos outros ingredientes também se veio a tornar um conflito entre comunidades de confissão cristã e confissão muçulmana. Com estas mortes em Cabo Delgado, Fernando Lima, voltaram a ressurgir vozes que argumentam a importância das chamadas dívidas ocultas para criar o Aproíndicos e as Mamis Gegematum, que na verdade visavam travar este tipo de acontecimentos, numa espécie de nos dizer que nós estávamos um pouco mais à frente em relação a este problema. Sabíamos que esses problemas iam surgir, mas fomos travados por outros interesses. Reparei nisso. Aliás, tenho vindo a reparar neste tipo de argumentação oportunista, mas essa argumentação é isso mesmo, é uma argumentação oportunista. Inclusivamente tentou-se estabelecer um paralelo entre a pirataria marítima e estes ataques. Ora, nós vimos
que os níveis de pirataria a partir da Somália diminuíram drasticamente. E diminuíram drasticamente porquê? Não porque foram criadas proíndicos e empresas similares ao longo da costa oriental africana, mas porque houve uma série de políticas internacionais e de estratégias internacionais para o Oceano Índico que desmantelaram a maior parte destes grupos e desmantelaram todos os sindicatos que estavam por detrás desses grupos, porque havia grandes sindicatos por trás dos grupos de piratas e que faziam a gestão dos dinheiros, dos saques que eram executados contra os navios petroleiros e navios de cabotagem. Portanto, é preciso sempre ir aos detalhes e ver aquilo que se passa. Eu tenho pensado sobre estas questões e sobre aquilo que agora me parece que é um chavão para abordarmos estas questões, nomeadamente que é preciso olhar para o grande cenário e não olharmos só às coisas pequenas. E o grande cenário é que existe uma atitude de grande laxismo perante tudo que constitui uma adversidade, e não se tomam, ou seja, não se tomam as medidas mais enérgicas para combater os fenómenos e para combater determinados fenómenos nas suas diferentes vertentes. A questão do radicalismo islâmico não é pôr 200 pessoas, não sei se é num campo de detenção, num campo de reeducação, e deixá-las ali eternamente à espera de serem julgadas. Eventualmente, a grande maioria destas pessoas vai ser mandada para casa, porque não é possível ter toda esta gente na cadeia. E, por outro lado, uma parte destas pessoas foi claramente também manipulada nas suas convicções para aderir a estes atos de violência. Mas é importante que, por exemplo, há os desmaios nas escolas. Agora a moda é de fazer-se uma cerimónia tradicional, como se a cerimónia tradicional resolvesse o problema do desmaio. Ou seja, aquilo que eu estou a tentar sugerir é que é preciso ir para além daquilo que são pequenas sugestões, muitas vezes sugestões oportunistas de como resolver este problema, como uma ponte que fica bloqueada e que estão em cima da mesa milhões de dólares de compensação porque não se cumprem os prazos de uma ponte, porque meia dúzia de vendedores informais decidem bloquear uma ponte. Será de facto que o Estado, porque não é verdade, também é um grande chavão argumentarmos todos os dias que o Estado não tem capacidade, que é fraco, que não age, que não faz quase abrindo a porta para que a todos os dias e a todas as horas a polícia de intervenção rápida, a polícia canina esteja na rua. Ora, as questões não são de polícia canina e de polícia de intervenção rápida. Os incidentes dos mercados informais abrem porta para uma série de oportunismos e para uma série de comportamentos que se podem institucionalizar decorrente daquilo que as pessoas acompanham nas televisões, de que hoje é um expediente de vida fazer um protesto para ser indemnizado e para ganhar mais uns meses de vida, para arranjar uma conta bancária mais simpática para a sua família, porque teve um protesto, porque na hora certa, estava na hora certa num determinado protesto, porque no terreno onde estava
vai ser construída uma fábrica, uma casa, uma fábrica, uma via férrea, uma nova estrada. Aquilo que eu quero dizer não é exatamente que tem que se chamar a polícia para tirar as pessoas desses terrenos, mas é preciso saber quais são as pessoas que estavam nos terrenos e quais são as pessoas que apanharam boleia para se ir colocar ali naquele sítio para ver se apanha a boleia da indemnização. Quantas pessoas foram indevidamente indemnizadas na estrada circular de Maputo? Quantas pessoas foram indevidamente indemnizadas na ponte da Catem e muitos outros projetos em Moçambique? Então, tudo isto faz parte do oportunismo, do mesmo círculo vicioso em que as nossas autoridades governamentais pensam que com uma bolsa de dinheiro resolvem estes problemas. E depois aquilo que acontece é que não há essa bolsa de dinheiro para resolver os problemas, porque de facto, se estes pobres de Cabo Delgado, porque são pessoas pobres, são pessoas miseráveis no sentido de terem baixa educação, baixa renda, e portanto se entregarem a este tipo de ações com uma premissa ideológica muito difusa e muito controversa, estaríamos noutro caminho. Agora, é preciso fazermos e desenvolvermos estas ações com cabeça, tronco e membros. Não é avançarmos por um lado e depois no meio fazermos recuo e acharmos que isto é um problema policial, é um problema militar, e esquecemos depois outros ângulos da questão. Fernando, vamos fechar este tema também em Cabo Delgado, na zona onde estão a acontecer as grandes operações de gás. O Marmitá, o PCA da ENH, afirmou esta semana que é possível uma antecipação das receitas para o Estado, e afirma também que a ENH podia também financiar a sua participação nos projetos do Rovuma através da venda antecipada de gás. É uma engenharia complexa, ele admite isso, mas diz que por isso que a ENH está no mercado à busca de 2 mil milhões de dólares para financiar a sua cota, numa altura em que Moçambique não está bem nos mercados. A ENH está a ser assessorada pela mesma firma que assessora o governo na negociação das dívidas ocultas. Mas, Fernando, a pergunta é, não era mais fácil financiar-se através da venda antecipada de gás? Bem, é assim, o Marmitá é um destes vendedores de sonhos que parece ser uma nova profissão em Moçambique. O que é que tu fazes? Estou a vender sonhos. Não é uma má profissão, porque se uma pessoa conseguir vender um sonho a milhares de outras pessoas, a milhões de outras pessoas, viveríamos todos melhor, porque viver de sonhos também é uma boa coisa. Vivemos todos melhor, menos angustiados, mais relaxados, só de nos imaginarmos que amanhã, quando acordamos num mundo novo, com a mesa recheada de iguarias, e portanto que uma parte das nossas dificuldades estão ultrapassadas. Portanto, não é mau e não é criticável, antes pelo contrário, esta profissão de vendedor de sonhos. Agora, os vendedores de sonhos também precisam do ambiente propício para desenvolverem o seu mercado, a sua tenda, montarem a sua tenda e venderem os seus produtos. E, portanto, quando o ambiente é muito adverso, fica mais difícil, ou seja, a certeza que o Omar Mitá tem é a certeza que eu e o Francisco Carmona temos, é que parece não haver grandes dúvidas
que a 3.000 metros de profundidade existe um recurso e que este recurso é valioso, e quando este recurso vier à superfície e for transformado, isto transformará as vidas de milhões de moçambicanos e, portanto, transformará também os cenários do país. Agora, é preciso ir buscar este recurso lá embaixo, e para ir buscar é preciso dinheiro. E nós estamos numa conjuntura, e eu não compro aquela... ainda esta semana vi também estes cenários de que precisamos de ter um super exército para defender aquilo que está lá a 2.000 metros de profundidade. Eu vejo muitos países da América Central, do Pacífico, das Caraíbas, que têm desenvolvido os seus recursos naturais sem o recurso a grandes forças armadas, a grandes barcos, a grandes aviões de guerra, de serem grandes aliados dos Estados Unidos para comprar armas todos os meses. Porque há aqui uma teoria securocrata que o Moçambique só conseguirá proteger os seus recursos se tiver todos esses armamentos. Ora, até agora nós protegemos os recursos com alianças estratégicas com a África do Sul, com a Índia, que tem assegurado a defesa do Oceano Índico. Portanto, as premissas do Amar-Mitá estão certas, os números do Amar-Mitá não andam longe da realidade, mas nós temos uma conjuntura muito adversa. E temos uma conjuntura muito adversa porque nós vivemos naquilo que se considera no contexto das nações. E nós desajustamos o nosso passo em relação à comunidade internacional com os atropelos que andamos a fazer nos mercados. Só quando, eu penso, só quando de algum modo ajustarmos o passo com a comunidade internacional, uma parte destes sonhos poderá ficar mais próximo da realidade. Fernando Lima, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos falar um pouco do relatório da Comissão Liquidatária do nosso banco, em que alguns números que já vêm à tona destapam uma autêntica podridão na gestão do banco. Mostra que houve ali uma gestão caótica e muito dinheiro andou muito no Triângulo Nampula, na Cala Pemba. São créditos, Fernando Lima, sem contratos, sem garantias. Como é que se pode emprestar tanto dinheiro daquela forma? 164 processos de créditos não tinham contratos e não tinham garantias. Bem, a questão parece-me não é tão difícil de explicar. Se há um setor muito agressivo e muito competitivo, ou era pelo menos muito competitivo no nosso mercado, era o setor bancário, um setor que paga bons salários, tenta recrutar os melhores quadros da praça, luta desesperadamente por ter bons profissionais, porque o desenvolvimento da banca é muito maior do que a formação de pessoal qualificado para a banca. Então, esta competição na banca gerou este salve-se quem puder. Por isso mesmo que se atropelaram muitas normas e na anterior gestão do Banco de Moçambique não é que a Comissão de Supervisão estivesse adormecida, mas digamos que
Perante esta premissa que estamos numa economia de mercado, estamos numa economia liberal, herdamos excesso de burocracia, excesso de estatismo, de controleirismo, isto também influencia muito psicologicamente os departamentos que têm a função de policiar, de controlar. E, portanto, este tipo de ambiente desenvolve também esta mentalidade do lucro fácil, do lucro rápido. E o lucro rápido e o lucro fácil não é apenas no exterior dos bancos, da pessoa, daquilo que o popular, o cidadão ordinário chama de bolada. Portanto, apanha-se aqui um negócio daqui para aqui e uma pessoa dá para viver vários meses sem trabalhar, só aí a roçar o rabo pelos cafés e pelas cervejarias. Ora, os bancos, e com todo o respeito pelos bancos que tentam desenvolver uma atividade corporativa de valores e de princípios, também têm este tipo, ou também abriram muito a porta a este tipo de negócios. Se posso fazer uma operação cambial com este determinado juro, se posso atingir este overnight e amanhã repor este dinheiro com um juro elevado, com uma mais-valia elevada, por que não fazer? Os bancos e os funcionários dos bancos também trabalham por programas e objetivos, portanto, os funcionários das salas de mercado têm prémios pelas suas operações, e por isso que são também pessoal muito agressivo. Ora, é sabido, não é segredo para ninguém, que a economia do norte de Moçambique é muito mais informal do que no sul. Toda aquela zona de Pemba, Nacala, Nampula, por detrás de um certo formalismo, há muito de informal, mas os serviços de segurança que operam em Moçambique consideram que as rotas dos tráficos das drogas e de outros produtos, todos circulam por aquela zona. Não é por acaso que mesmo o tráfico de madeira, e estamos a ver que o tráfico de madeira não é qualquer coisa que vai numa pasta de avião, a madeira é movimentada por caminhões enormes. A madeira, no início, portanto, quando as operações não estavam sob a vigilância que estão hoje, as grandes boladas, usando este termo, eram feitas através de Nacala e através de Pemba. Pemba porque atraía pouca atenção em termos de fisco e de outro tipo de controles aduaneiros, e Nacala porque cada vez que era feito um grande embarque, o porto de Nacala permite a exportação de centenas de contentores de madeira, situação que não é permitida a um porto como Pemba. Mesmo o porto de Climane, que é um porto quase marginal, foi muito utilizado para as operações da madeira. Ora, estas operações ilícitas do marfim, das pedras, das madeiras, geram dinheiro, e o dinheiro, apesar de uma parte das pessoas que está envolvida nestas operações circular com malas de dinheiro vivo, não usa os bancos, uma parte deste dinheiro vai parar os bancos. Mas estas operações, em paralelo, têm operações de lavagem de dinheiro, de branqueamento. Nós sabemos hoje, também por experiência, que uma parte da lavagem, do branqueamento, se faz através do imobiliário.
E por isso mesmo o crescimento de Nacala, o crescimento de Nampula e, sobretudo, o crescimento de Maputo. Se se fizerem as contas da economia real e do dinheiro investido em imobiliário na cidade de Maputo, as contas não batem certo, como não batem certas as contas entre a madeira que é declarada à partida de Maputo e depois a madeira que é declarada a chegada nos principais portos de chegada da China, como no passado não batiam certo as partidas de camarão a partir da Beira e as chegadas de camarão em Vigo na Espanha. Ora, um dos elementos importantes nestas operações de branqueamento são os bancos, porque de algum modo é vital, se o dinheiro passar pelo banco, é digamos, uma etapa na transformação de dinheiro sujo para o dinheiro em dinheiro limpo. Já passou no banco, foi feita uma transação bancária, foi passado um cheque, passou de um banco para o outro, passou de uma mão para outra. Por isso, muitas pessoas ficaram surpresas no mês passado, quando tantos bancos foram acusados de branqueamento pelo Banco de Moçambique receberam voltadas as multas. Quer dizer, se formos aprofundar todas estas operações, eventualmente poderá haver uma operação pura e dura de branqueamento de capitais, de operações de lavagem. Mas, digamos, uma operação em termos de moeda externa, uma operação que não corresponde aos trâmites legais de recepção de dinheiro num banco, ou seja, que uma pessoa que chega com um saco de dinheiro ao banco de um determinado montante, que a lei fixa que a pessoa tem que explicar a proveniência desse dinheiro. Se o banco não faz essas perguntas, ora, isto configura a tal figura de branqueamento. Portanto, não é que o Banco de Moçambique esteve a acusar objetivamente estes bancos todos destas lavagens. Voltando ao Banco de Moçambique e olhando ainda no caso do nosso banco, não há espaço aqui, Fernando, porque já tivemos uma coisa parecida com o Banco Austral. Não há espaço aqui para que a administração Gov seja chamada à responsabilidade. Se se cavar muito, claro que terá que ser chamada, porque muitos processos transitaram da administração Gov. O badalado caso do Moza Banco não é que aconteceu na nova administração do Banco de Moçambique. Apenas o governador do Banco de Moçambique não seguiu procedimentos que foram seguidos anteriormente, dando mais uma chance ao banco de se recapitalizar, quando todos os outros bancos se estavam a recapitalizar em função da borrasca que tinha atingido o mercado financeiro moçambicano. E, portanto, o governador, ao ver os rácios, ao ver o dossiê, limitou-se a pedir que se executasse aquele dossiê, o que não é o estilo habitual das nossas autoridades de supervisão, porque todos vivemos em situações de crise, de excepcionalidade, e, portanto, a tendência é sempre dar uma chance, ajudar, não dramatizar, não radicalizar as situações. Mas se nós, inclusivamente,
lermos nas entrelinhas das instituições financeiras internacionais, há muitos avisos para o Banco do Estado na sua atividade de supervisão. Há muitos elogios que devem ser lidos como encorajamento à supervisão do Banco Central nos últimos anos, exatamente porque as autoridades internacionais têm consciência de que a praça financeira moçambicana é muito permissível à fraude, ao branqueamento, à lavagem. E depois, atrás dessas práticas, vem o crime organizado. Vejamos a situação das drogas. Como é possível, se a rota mais rápida da droga, da sua origem, nomeadamente da América Latina para a Europa, a rota mais fácil é estabelecer-se uma rota direta entre a América Latina e a Europa via Atlântico? Como é que é possível a droga vir a Maputo para depois subir para a Europa? Exatamente porque os sindicatos internacionais de droga consideram que em Moçambique há condições para que uma parte da intermediação e dos tráficos seja feita aqui. A quantidade de assassinatos que nunca a nossa polícia sequer se vai preocupar em investigar estes casos são casos claramente de ajuste de contas de negócios de droga que correram mal, e uma parte dos ajustes de contas aconteceram em Maputo, outros aconteceram em Karachi, no Paquistão, mas isto mostra que a Moçambique é uma plataforma giratória para os negócios da droga da Ásia, para os negócios da droga da América Latina, e, portanto, isto tem sempre uma componente, acaba por ter sempre uma componente ligada aos serviços financeiros locais, porque uma parte do dinheiro, nomeadamente de pessoas locais que participam também destes negócios, a sua tendência é de tentar branquear, ou seja, limpar, lavar uma parte deste dinheiro e, portanto, fazendo investimentos aqui, mas não é só aqui. Basta irmos aqui ao lado, à África do Sul, e ver o investimento que é feito por moçambicanos, por angolanos, por ruandeses, por tanzanianos e nigerianos na África do Sul, e com dinheiros que nem sempre é fácil de provar a sua origem. Eu conheço um caso de um jornal na África do Sul, de proprietários nigerianos, em que o dinheiro para o jornal vinha em sacos por avião da Nigéria. Portanto, isto não é uma ficção, isto aconteceu na África do Sul, nem sequer faziam transferências bancárias. Continuando vamos falar também um pouco do dinheiro. Vamos a um outro tema. Fernando Lima, a EDM paga dívida. A hidroelétrica de Cahora-Bassa pagou 104 milhões de dólares que devia, pagou isso em 2017, ficando por pagar 14 milhões. Fernando Lima, isto é um indicador de que a administração Magala está a funcionar e a tirar a empresa do buraco onde estava metido. Aliás, eu penso que é mais do que isso. Para mim, isto significa que quando há vontade, quando há perspectiva, quando os quadros têm mãos livres para atuar, quando não ficam preocupados, inclusivamente, com as parangonas dos jornais, podem fazer coisas. Portanto, isto para dizer também que uma parte da bancarrota das empresas estatais moçambicanas, essa bancarrota foi induzida.
foi induzida por fatores políticos, por responsabilidades políticas que de modo algum podem ser assacadas aos gestores dessas empresas. Quando os gestores dessas empresas são transformados em marionetes do poder político, em marionetes do partido no poder, a ciência da gestão desaparece por completo. É o Mateus Magala mais competente que os outros? Se calhar até nem é. Só que os poderes de que foram endossados ao Mateus Magala, outros gestores não tiveram essa mesma sorte. Por isso mesmo que o Mateus Magala pode sobreviver a uma série de ofensivas na imprensa, tentando rotulá-lo de corrupto, de autoritário, de pessoa que desvia dinheiro, que não sabe aplicar fundos, que se rodeia de consultores estrangeiros pagos principescamente. Ora, aquilo que começa a vir à tona é um quadro disciplinado, que sabe onde quer ir e cujos objetivos começam também a vir à tona, que os resultados começam a vir à tona, não obstante, digamos, o seu mau feitio, porque uma pessoa, para fazer aquilo que ele está a fazer nesta empresa pública, tem que ter um mau feitio. Não pode agradar a gregos e troianos. E isto também é preciso desmontar. Ou seja, há este conceito: se a empresa é pública, pode haver greves todos os dias, toda a gente pode roubar, porque se está a roubar o Estado, portanto não acontece nada, não há despedimentos, porque é do povo, é do público. Aliás, vemos inclusivamente em Portugal quais são os setores onde há greves. É exatamente no setor público. Claro que há enormes diferenças, há um setor sindical bem organizado, forte, há partidos de esquerda forte, e isso permite que o movimento sindical seja um movimento sindical muito forte, reivindicativo, com cadernos reivindicativos sólidos. Portanto, são duas realidades diferentes. Mas é preciso chamar o nome aos bois. E o Mateus Magala está a tentar fazer isso. Mas nós já vimos, e todos os dias estamos a ser colocados perante esta realidade, que o efeito dominó das dívidas em Moçambique. As dívidas, quando uma pessoa diz assim, está a dever 500 milhões ao banco, mas depois vai ver os 500 milhões e vai ver que daqueles 500 milhões é porque devem ao A esses mesmos 500 milhões e se calhar ainda muito mais, e que o A está a fazer ali um jogo de cintura de não pagar ao banco porque também não lhe pagam ele. Por exemplo, o Magala dizia que é uma dívida de 50 milhões de dólares que empresas públicas e privadas estão a dever. É um exemplo típico dos aeroportos de Moçambique, que não paga ao nosso banco porque a LM está a pagar. E a Petromol, que está a afundar porque a LM não está a pagar o combustível, porque pode cortar. A FIPAG, que não paga energia, e não pode, a EDM não pode cortar porque não vamos ficar sem água. Exatamente. E muito mais exemplos. Ou seja, só quando tivermos, inclusivamente, se calhar, sentar todas estas empresas e se poder ver o que é que cada uma pode fazer em benefício da outra. Em benefício da outra, porque também criámos esta ideia
de economia de mercado em que cada um salve-se quem puder, ou seja, se eu estou a dever àquele meu colega, o problema é dele, ponha-me em tribunal, eu lá irei a tribunal justificar porque é que contraí a dívida com a Eletricidade de Moçambique, quando eu estava preocupado em dar água à população. Claro que também não é só isso. Por exemplo, eu não tenho os detalhes para poder explicar, e acho que essa pedagogia era importante, para poder explicar como é que a EDM solucionou uma parte dos seus débitos junto da HCB, mas não é, tenho a certeza absoluta, não é que o seu cofre ficou recheado de dólares ou de meticais, as suas contas bancárias ficaram de repente chorudas para se poder pagar a HCB. Há muitas operações de natureza contabilística, de valorização de ativos, de cedência de ativos de uma empresa para outra, que depois, em termos contabilísticos, resolvem estes problemas das diferenças e das dívidas entre empresas. Por exemplo, uma empresa que tenha muito imobiliário, se o imobiliário não foi reavaliado nos últimos 10 anos, ora, isto significa que a empresa, em termos de balanço, não tem o seu balanço atualizado, porque os seus ativos imobiliários, que diz valerem 100, valem 1 milhão, valem 2 milhões. Ora, isto é extremamente importante nas contas de uma empresa e, sobretudo, se são empresas muito grandes. E nós sabemos que, por tradição herdada do tempo colonial, todas estas empresas têm muito imobiliário. E se o imobiliário em Moçambique não tinha qualquer valor, aliás, há moçambicanos que compraram as suas casas por 20 mil meticais, 30 mil meticais. Só as casas dos 30 mil meticais hoje valem 100 mil dólares, 200 mil dólares. Ora, se isto para os nossos ouvintes e telespectadores é fácil de perceber, imaginem as empresas grandes que têm terrenos com benfeitorias, porque é mais fácil dar um valor e chamar uma empresa de avaliação e dar um preço para um terreno com benfeitorias, que tem casas, que tem prédios. Ora, só um departamento que lida com os ativos da empresa a trabalhar em pleno, a trabalhar com competência, faz uma pequena revolução nos balanços dessas empresas. Um minuto, apenas, Fernando, vamos fechar com este nosso último tema. Amanhã é uma marcha organizada pelo Comitê da Frelimo na cidade de Maputo, em saudação a Filipe Nyusi pela sua, estou a citar o comunicado, liderança, determinação e comprometimento pelo bem-estar dos moçambicanos e pelo sucesso na revisão pontual da Constituição. Isto não é mais uma daquelas tentativas de endeusamento, como se fez no passado recente com Armando Guebuza? Não, eu acho que isto devia ser chamada a marcha da hipocrisia. Quer dizer, um partido que se opôs ferozmente à descentralização, um partido que eventualmente, moralmente, pode ser acusado de estar em paralelo ou em sintonia com mortes como a de Gil Sistak, vir agora reivindicar para si os louros da descentralização, parece-me muito hipócrita. E eu acho, sim, que é preciso dar mérito ao Presidente da República por se ter envolvido na descentralização, mas o seu a seu dono. Cada arquiteto deste processo tem a sua cota-parte e as cota-partes não têm que ser divididas a meio. A iniciativa da descentralização é uma iniciativa da Renamo, de Afonso de Acama, a que Filipe Nyusi aderiu. Introduziram-se alterações sensíveis.
O mérito tem que ser dado à Frelimo, mas não é possível transformar-se aquilo que foi apanhar o comboio em andamento com uma vitória retumbante e daí a clarividência presidencial que transformaram todo este processo. Muito obrigado, Fernando Lima. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou o Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.